Tipos de PA. Dando continuidade, a gente tem do tipo decrescente. Esse tipo é uma sequência onde ele sempre vai diminuindo. Como é uma progressão aritmética, ele vai subtraindo de um mesmo valor. Vamos pegar o A como exemplo. A gente tem 0, menos 4, menos 8. Então sempre está subtraindo 4. Para eu descobrir a razão, eu poderia fazer de cabeça. E quem já fez de cabeça deve ter notado que o resultado é 4 negativo. Cuidado. Tem muita gente que fala que a razão é 4, porém está equivocado. A razão é menos 4 ou 4 negativo. Eu vou colocar a fórmula novamente. A fórmula é essa daqui, né? Para descobrir a razão. Claro que eu posso, como eu falei anteriormente, dizer que a razão é igual ao terceiro termo menos o segundo, o quinto termo menos o quarto. Porém, a gente pega sempre o mais fácil, o segundo termo menos o primeiro. Então vamos fazer o segundo termo menos o primeiro da A. Quem é o segundo termo? Menos 4. Aí eu vou subtrair do primeiro termo, que é 0. Então na fórmula eu terei menos 4 menos 0. Eu tenho menos 4 e vou tirar nada, ele continua sendo menos 4. Então a razão é menos 4. Porém, alguns alunos se confundem, né? Aí eu vou fazer um teste bacana com esse. Dessa vez, eu vou pegar o terceiro termo menos o segundo. Me acompanhe. O terceiro termo é o menos 8. O segundo termo é o menos 4. Porém, eu estou fazendo o terceiro menos o segundo. Aí a gente vai ter o seguinte. O primeiro é menos 8. E eu vou subtrair do menos 4. Aí fica como no início aí, ó. Menos 8 menos 4. Quando a gente repete o sinal, a gente sabe que tem uma multiplicação ocorrendo. Então, o menos 8 ele vai continuar menos 8, porém o menos 4 é como se eu tivesse uma multiplicação de menos 1 vezes o menos 4, que aí fica mais 4. E aí, resolvendo o menos 8 mais o 4, a gente continua devendo 4, não é isso? Então, a nossa razão desse exercício é 4 negativo. Tranquilo, né? E agora a gente vai para a sequência. Como de costume, espero que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir os 10 primeiros termos. Pause e coloque numa folha registrado para saber se você está cometendo erro. Eu tenho certeza que algum exercício terá a possibilidade de cometer pelo menos um errinho. Então vamos fazer esse desafio. Vamos tentar encontrar os 10 termos antes de eu colocar a resposta. Se você pausou e fez a atividade, a sua sequência deve ter dado esses valores. Note que mesmo sendo a tabuada do 4 negativo, né, ele não termina com menos 40. Porque o menos 40 ele seria o 11º termo. Ok? O 10º termo é o menos 36. Então, para finalizar essa parte de progressão decrescente, progressão aritmética decrescente, eu gostaria que vocês pausassem, encontrassem a razão da B e da C e os 10 primeiros termos de ambas. Então, pessoal, agora a gente vai fazer os exercícios como de costume. Pausem o vídeo e tentem encontrar a razão e os 10 primeiros termos da B e da C. Se você fez a atividade como desafio, que seria muito interessante para treinar, você deveria ter feito da seguinte maneira. Na B, poderia resolver de cabeça, né? Ou então fazer a subtração do menos 2
menos o 3 que era positivo. Então ficou menos 2 menos 3, totalizando menos 5. A razão é menos 5. Você acertou essa razão? Parabéns. E os 10 primeiros termos, e esses são os 10 primeiros termos. Na C, a gente tem esse cálculo da razão, se você não fez de cabeça, e encontrou essa razão, menos 7. E esses são os 10 primeiros termos. Pessoal, para finalizar, temos como tipo de PA o tipo constante. No primeiro exemplo, a gente tem a sequência 5, 5, 5 e assim por diante. Acredito que vocês saibam que os próximos termos continuam sendo 5, 5 infinitamente. E qual é a razão? Aí acaba acontecendo, não digo que uma pegadinha, mas uma falta de atenção. Muitos, quando chegam nesse tipo de progressão, colocam que a razão é 5. Porque o número 5 sempre aparece. Por isso é importante você fazer o cálculo com a fórmula. No caso, se lembra que é o segundo termo menos o primeiro? A razão é igual ao segundo termo menos o primeiro. Então eu tenho 5, que é o segundo termo, menos o primeiro termo, que é 5. 5 menos 5, 0. Tranquilo. Nossa razão é 0. Ela é nula. Turma, seguindo. Na B e na C, eu não vou pedir que encontre os 10 primeiros termos, porque o número será sempre o mesmo. Porém, gostaria que vocês encontrassem a razão. Pause o vídeo e tentem encontrar a razão por meio do cálculo. Para quem pausou, provavelmente deve ter feito esse cálculo. Menos 3, menos 3, resultando em menos 3 mais 3 igual a 0. A razão da B, a razão da B, 0. Na C, mesma coisa. 0,75 menos 0,75 igual a 0. Razão totalizando 0. Pessoal, para finalizar, vamos tentar um desafio. Identifique o tipo de PA a seguir e sua razão. Basicamente, você vai determinar se ela é uma progressão aritmética crescente, decrescente ou constante e informar a razão dela. Antes de pausar o vídeo, eu gostaria de pedir também que vocês determinassem os 10 primeiros termos para saber se vocês entenderam o que a gente viu durante esse vídeo. E aí a gente faz uma finalização bacana. Então pause o vídeo e tentem encontrar essas 3 informações dadas. Beleza, eu acredito que vocês pausaram o vídeo e tentaram chegar numa resposta. Dá para notar que a progressão ela não é constante. E para saber se ela é crescente ou decrescente, basta a gente determinar sua razão. Se a razão for maior do que 0, for um número positivo, essa progressão ela é crescente. Se ela for menor do que 0, for um número negativo, ela é uma progressão decrescente. Então a gente vai ter o seguinte. Utilizando a fórmula, razão é igual ao segundo termo menos o primeiro. A gente pode fazer esse cálculo aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Meio, que é o segundo termo, menos 1/4, que é o primeiro termo. Como é uma subtração de frações, devemos calcular o MMC. O MMC é 4, então o denominador comum vai ser 4. A gente vai fazer aqui, multiplicar
o MMC, né, o denominador comum, pelo denominador de baixo e multiplicar pelo de cima, resultando 2/4 menos 1/4. E aí temos como resposta final 1/4. A nossa razão é 1/4. Ok? Então, sabendo disso, a nossa progressão ela é crescente, ela está aumentando. Agora, quais serão os 10 primeiros termos? Eu vou subir um pouquinho. Se você entendeu, você deve ter chegado nesse resultado aqui, ó. Os 10 primeiros termos é 1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2, 9/4 e 5/2. Tô com dúvida, como que eu chego nesses valores? Você pode sempre somar o termo mais 1/4 e vai chegando nos próximos termos. Ou então, se você descobriu que a razão é 1/4, e aí sempre vai somando 1/4, mais 1/4, mais 1/4, a gente pode falar que essa sequência basicamente é essa daqui, ó. O primeiro termo é 1/4, o segundo é 2/4, são 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 até o 10/4, certo? E se você simplificar, vai chegar na sequência logo abaixo. Fechou? Espero que tenham aprendido bastante com as atividades de hoje. Vamos aguardar o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.